Queridos, que a graça e a paz do nosso Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua mente, seu coração, a sua vida, né? Depois de um dia de trabalho, um dia de lutas, que você tenha um encontro com Deus neste momento, que você possa abrir o seu coração, falar com Ele através da oração, que você possa também cantar. Embora hoje nós estamos sem a música aqui, nós estamos falando aqui do hotel, do quarto do hotel onde estamos, aqui em Goiânia. A gente veio aqui testemunhar o casamento do Éder e da Beatriz, né? Então viemos aqui, chegamos agora à tarde da viagem, fizemos uma boa viagem, graças a Deus, e aqui chegamos e aqui vamos iniciar o nosso culto em seu lar, direto de Goiânia para a Igreja Batista Central de Praia Grande e para o Brasil e para o mundo, tá bom? Que Deus assim nos abençoe grandemente com a palavra de hoje. E eu convido os irmãos a curvarem a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus neste momento. Eterno Deus e Pai Celestial, oh Deus, como é bom estar na Tua presença, Senhor, depois de um dia de luta, um dia cansativo para muitos, para outros, um dia de busca também de outras preocupações. No meu caso, depois de dirigir das 2 da manhã até agora no final da tarde, mas graças a Deus aqui chegamos em paz, e em paz também faremos aqui menção do Teu nome, fazemos a Tua obra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco a cada momento de nossas vidas. Assim nós oramos pedindo que o Teu Santo Espírito esteja completando toda a boa obra na vida de cada irmão, no coração de cada irmão, na família, para que todos se alegrem nesta noite. Assim nós oramos agradecidos pela Tua santa presença conosco. Amém e graças a Deus. Então, queridos, não deu para trazer o teclado, então nós não teremos a música, mas você pode cantar assim que terminar a ministração, você canta aquele louvor bem top, bem da hora, que você gosta mesmo, de verdade. E louve ao Senhor, tá bom? Mas domingo vai ter louvor, vai ter tudo direitinho, tá certo? E nesta noite, irmãos, nós fizemos aqui, preparamos a palavra, é um pouco meio corrido também por causa da viagem, né? Mas graças a Deus está dando para fazer, né? Deus tem nos dado os meios, né? A tecnologia, e que viabiliza tudo, tá bom? Nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, João, capítulo 6, eu vou ler dois textos, tá? Primeiro é João, capítulo 6, a partir do verso 31. Esse texto diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim,
de maneira nenhuma lançarei fora. Agora nós vamos um pouquinho mais na frente, e os versículos 66 até o verso 68, 66 a 68, do mesmo capítulo do Evangelho de João 6. E diz assim a palavra de Deus: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então nós temos esse texto aqui, maravilhosíssimo, que traz, então, a base para a nossa ministração nesta noite. Então, queridos, esse texto, ele nos leva a refletir sobre o seguinte tema: o desafio de seguir a Jesus. Os irmãos podem reler o texto novamente aí e tirar as suas conclusões e ver que verdadeiramente seguir a Cristo não é fácil. É um verdadeiro desafio. Então, para muitos que acham que ser crente é uma religião, é uma filosofia de vida, etc e tal, então eu digo, vida cristã não é uma filosofia. Vida cristã é andar com Jesus na prática, no dia a dia. Aqui tem prática, aqui não tem argumentos, embora existam os argumentos, mas a vida cristã é pautada pelo andar com Jesus. É seguir a Jesus dia a dia, passo a passo, em tudo aquilo que Ele colocar diante de nós como regra de fé e prática. E vamos fazer, porque a vida cristã é um desafio. Então, quem segue o Senhor Jesus não escolhe a direção a ser tomada. Você aceitou Jesus? Ah, não, mas a direção é meio que... Não, quando você aceita Jesus, você agora, como eu falei, não escolhe mais a direção a ser tomada em sua vida. É o que o Espírito lhe guiar, lhe orientar, então você vai fazer de acordo com a vontade de Deus. É por isso que muitos saem daqui para lá, uns lá para cá, uns vêm do Nordeste para o Sudeste, outros do Sudeste para o Sul, outros do Sul para o Nordeste, uns do Brasil para a África, e fica pessoas indo com propósito de fazer ali a vontade de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você: até onde você está disposto a seguir a Cristo? Irmãos, tem implicações em seguir a Cristo. Às vezes achamos que seguir a Cristo é uma curtição, é qualquer coisa aí. Não tem problema não, a gente vai lá trabalhar, a gente faz as coisas da gente, e na hora que der a gente vai na igreja, na hora que der a gente lê a Bíblia, na hora que der a gente prega a palavra, a gente dá testemunho, mas aí é quando sobra tempo. Porque Deus sabe das minhas necessidades e Ele vai me entender. Então, assim, muitas vezes, pensamos. Então, a pergunta é: até onde você está disposto a seguir a Cristo? Até onde? Até que ponto da sua história? Em que circunstância você está disposto a seguir a Cristo? Nesta ministração de hoje, embora lemos aqui o texto de João,
Mas nós vamos fazer um paralelo da carreira cristã com o povo de Israel do passado. Tá? Vamos traçar aqui um paralelo entre a vida cristã e o caminho de Israel entre o Egito e Canaã, a Canaã prometida, né? As promessas. Veja que entre o Egito e Canaã aconteceu muitas coisas. O que aconteceu primeiramente lá com o povo de Israel do Êxodo? Eles iniciaram uma caminhada. Então, eles iniciam uma caminhada. Tá? Para a vida cristã, o início dessa caminhada chama-se conversão. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Acende a luz aí, apagou aí atrás da porta. Então, deu um probleminha aqui. Então, essa é uma situação que nós precisamos entender. O início da carreira cristã e o início da caminhada em busca da terra prometida, tá? Da bênção de Deus. Aqui, qual é o destaque desse primeiro ponto? Iniciamos a caminhada. Israel iniciou a caminhada. Nós também iniciamos a caminhada na vida cristã com a nossa conversão, aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E dentro disto, tanto lá quanto cá, entra em destaque as bênçãos. O que o povo de Israel buscava naquele momento? As bênçãos. A bênção de uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, que ia fazer deles um povo forte, um povo organizado, um povo produtivo. E sabe que na vida cristã também se mira muito nesta situação. Quando você lê Êxodo 12, verso 35, você vai ver exatamente isto. Veja que nesse ponto aqui das bênçãos, olha, conseguiram, avançar, atravessaram o Mar Vermelho, os inimigos foram mortos, afogados no Mar Vermelho. E aí o que aconteceu? Miriam dançou e cantou. Ela celebrou. Ela estava muito feliz. Queridos, quando nós aceitamos a Cristo, o seguir a Cristo, no momento da bênção, é muito fácil cantar e dançar, cantar louvores, não é fácil? Quando Miriam viu o mar se fechando, os seus algozes, os seus inimigos, todos mortos, vamos nos alegrar, vamos cantar. Diante de uma bênção como esta, não pode ficar calado, precisamos cantar. Então você vai seguir a Jesus, aceita Jesus, e no momento da bênção, aí é muito fácil cantar louvores. Mas a gente precisa entender um outro ponto. Primeiro, é o início da caminhada, que é a conversão. Segundo, o meio da caminhada. Saber que tudo tem início, meio e fim. A gente se organiza aqui um estudo, então a gente começa no começo, uma introdução, um texto, uma introdução, um tema, uma introdução ali, um primeiro ponto, dois subpontos em cada ponto, ou três, segundo ponto, terceiro ponto, e aí fechamos com a conclusão. Então tem início, meio e fim. Quando o povo saiu do Egito, também tiveram o quê? Início, o início da caminhada,
E o meio da caminhada, esse meio da caminhada, é onde as coisas acontecem, tá? E qual é o nome aqui do meio da caminhada? Chama-se deserto. Já ouviu falar em deserto, né? Então a gente fala assim, o meu deserto tá bravo, estou passando por um deserto aí, ou seja, passando por provações, por dificuldades, mas é o curso da caminhada. Você aceitou a Jesus? Você também tem deserto para passar, meu irmão. Não é só leite e mel, não é só codorniz, não é só maná, né? Veja que aqui, nesse meio do caminho, que nós chamamos de deserto, né? Você tem tempo de vencer o diabo e também vencer a si mesmo. Não é fácil vencer a si mesmo. Há muita dificuldade, há muita renúncia. E nesse ponto, Miriam se rebelou contra Moisés e ela recebeu como castigo, né, uma lepra. Né? Ela ficou coberta de lepra. Então nós entendemos que lá no caso de Miriam, do povo de Israel, saiu do Egito, iniciou uma caminhada, mas quando chega no deserto, agora não tem inimigo, mas tem o deserto. E o deserto, irmãos, não perdoa ninguém. O deserto, como eu costumo falar brincando, é uma fartura, onde farta tudo, não tem nada. De dia, o sol é de tirar o couro da cabeça. Quando é de noite, o frio é de congelar todo mundo. Aí não tem água para beber, não tem carne para comer, não tem vegetação. Pensa numa situação de deserto. Então, como podemos ver, temos aqui provação, renúncia, bênção sob medida no deserto. Temos provação, temos renúncia, bênção sob medida. E veja aqui que lá no caso, quando faltou o comer, então Deus proveu, mas era uma porção para cada um, não era para esnobar, não era para estocar, era para pegar aquilo e comer e confiar em Deus, e esperar em Deus que amanhã Ele estaria provendo novamente o mantimento, para que eles pudessem comer, tudo sob medida, nada ali para abuso. Então, nós temos no deserto tempo de vencer o diabo, vencer a si mesmo, e nesse ponto foi onde Miriam teve problemas. Seu motivo, amados, aqui voltando para o cristianismo, seu motivo para seguir Jesus será testado. Você aceita. Tem gente que prega, olha, aceita Jesus porque o negócio agora vai ficar bom, que você não vai ter mais problema, você não vai ter mais dor de cabeça, não vai te faltar emprego, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comer, não vai faltar roupa, não vai faltar casa. Não é bem desse jeito. Não é bem desse jeito. Você será testado. Você será testado. Pão terreno ou pão celestial? O que você precisa? Nós precisamos dos dois, tanto do terreno quanto também do pão celestial. E Jesus, ele se coloca aqui como sendo o pão da vida. Ele fala aqui que Moisés, que o povo comeu o maná no deserto, e que não foi Moisés que deu o maná para o povo, foi o Pai Celestial que deu, que alimentou o povo no deserto. É o Pai Celestial que também nos alimenta na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia. Então é bom pensar desta forma. Então, queridos, aí eu pergunto,
Você seguiria a Jesus sem as bênçãos? Seguiria? Olha, amados, pode parecer absurdo, né? Lembra lá do jovem rico dos dias de Jesus, que chegou lá: Senhor, o que farei para herdar o reino dos céus, né? Ele estava disposto a seguir a Cristo, mas ele disse: tudo bem, você vai lá e vende tudo que tem, né, dá aos pobres e segue-me. Para Nicodemos ele disse outra coisa lá, bem interessante: olha, importa que você nasça de novo. Tem renúncia, meus irmãos, na vida cristã. Tem essa coisa interessante, esse deserto, esse meio do caminho entre Jesus, ou seja, entre o aceitar Jesus e a mansão celestial. Até lá nós temos um deserto para percorrer, como também percorreu o povo de Israel do passado. Por exemplo, perspectiva incorreta sobre o cristianismo, né? Tem coisas ilusórias, né? Esperar apenas o que é agradável. Tem gente que aceita nesse pensamento, de acordo com Mateus 13, 20, 21, né? Ali via que a semente que caiu entre as pedras, né? Que ela não conseguiu prosperar, né? Porque não tinha profundidade de terra para que as raízes pudessem adentrar, crescer. Então são situações que nós passamos também na nossa vida, né? O objetivo do ser humano é apenas o bem-estar, conforto, felicidade, o ter, e nunca, ou quase nunca, o ser. Então focalizamos aqui sempre o que é passageiro, é o que nós queremos, é o que nos satisfaz, o que nós gostamos e buscamos atentamente, né, com esse objetivo de conquista, né? O pessoal usa muito isso, conquista, tá? Mas também dentro desse ponto temos as perspectivas corretas. Por exemplo, a visão de Deus é, sobretudo, a formação do caráter cristão em nós. Ou seja, é o nosso ser. Não é simplesmente o ter, mas o ser. Então focaliza em nós o eterno, a vida eterna, né? A palavra de Deus, o crescer, né? O multiplicar para a glória de Deus, levar outros a conhecer a Jesus e entregar as suas vidas. Então, focalizar, ou seja, foco no eterno. A maior experiência, por exemplo, do cego Bartimeu, lá de Jericó, não foi enxergar o mundo, mas foi encontrar-se com Jesus, encontrar o eterno. O que ele precisava de tudo era ter um encontro com Jesus. E quando tem ali o encontro com Jesus, então as coisas vêm a acontecer de maneira maravilhosa. Terceiro, o alvo e os obstáculos. Tá? Houve alvos e obstáculos no passado, também para o povo de Deus. Quem segue Jesus quer ir para onde ele vai. Não é para o meu caminho, para onde ele vai. Jesus vai para junto do Pai. Então ele vai para o céu. Mas no caminho existe uma cruz. Você ainda quer seguir
a Jesus a si mesmo, tem uma cruz. Paulo diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, queridos, é interessante que a gente entenda que ser cristão não é tirar a pessoa da escassez e botar lá de flosor, né? Não. Você tem algo bom, você vai crescer e o Espírito Santo vai forjar em você esse caráter que você vai produzir e produzir coisas boas, tá? Então é preciso seguir, ainda que tenha pelo caminho uma cruz. Queremos reinar com Cristo, é um desejo do nosso coração, de acordo com Marcos 10, 35 a 40, tá? Podemos beber o cálice que ele bebeu? Ele fez essa pergunta para 2 discípulos, quando estava ali disputando quem seria o primeiro, ou quem ficaria do lado dele. Ele disse, olha, estão dispostos? Ah, sim, eu bebo. Tá? Então, e eles beberam o cálice de Jesus. Um foi crucificado, outro decapitado. Não foi fácil, viu, meus irmãos? Não foi fácil. O Salmo 23, 4 fala que nós temos, né, que seguir a Jesus, né, ou que a nossa caminhada, né, seguindo a Jesus, também no vale da sombra da morte. Não é só nos lugares seguros, mas também no vale da sombra da morte. Quem perde a sua vida por amor de Cristo, diz o Senhor Jesus, achá-la-á. Mas quem ganha, quem busca, vai perder a sua própria vida. Então, quem perde a sua vida por amor a Cristo, vai achar muitas vezes mais e bem melhor. Os discípulos enfrentaram ali até mesmo a morte física, o cálice, que eles dizem que estavam dispostos a beberem, e beberam. Quarto e último, a chegada na terra prometida. Lembra que iniciamos aqui fazendo um paralelo do Antigo Testamento e com o Novo Testamento. A chegada na terra prometida. A Canaã celestial, para quem seguir a Cristo até o fim, ela existe, está lá, mas você tem que ir até o fim. E eu faço aqui, os irmãos, damos aqui uma refrescada nas ideias aí. Os irmãos lembram quantos saíram do Egito para Canaã? Foi mais de 3 milhões de pessoas. Quantos entraram daqueles que saíram? Apenas 2, Josué e Caleb. O restante que entrou lá foi nascido a geração do deserto, tá? A geração do deserto. Mas é isso, a chegada na terra prometida, tá? Você quer, você tem que seguir a Cristo até o fim, ou seja, a Canaã celestial. Miriam não entrou em Canaã. Mateus 12, 29. Sabe, amados, todos nós teremos uma recompensa. Você tem uma recompensa. Eu tenho uma recompensa. Nós teremos recompensa. E a palavra de Deus diz que tudo que planta, colhe. Que mais planta, mais colhe. Não é isso aí que Paulo diz lá em 2 Coríntios? Então, vamos plantar para colher. E a colheita é a recompensa do lavrador, do homem que plantou, que vai colher, é uma recompensa. E que recompensa maravilhosa! Então, amados, a Nova Jerusalém não haverá provações. Na Nova Jerusalém, para onde nós estamos seguindo a Cristo, não haverá provações, tá? Não.
Tá? Mas, por enquanto aqui estivermos no deserto, nesse meio de caminho, entre Jesus, o aceitar a Jesus e o adentrar a Jerusalém celestial, ou seja, a Canaã celestial, estamos no deserto. E nesse deserto precisamos suportar os desafios do dia a dia. Eu preciso, você precisa, e nós precisamos de suportar esse desafio a cada momento. As provações que aqui teremos, mas a certeza de que botaremos os nossos pés nas mansões celestiais, na Canaã celestial. Isso é muito bom. E concluindo aqui a nossa palavra, Jesus não dispensa seus seguidores. Não, ele não vai dispensar. Ele nos ouve, nos perdoa e nos aceita. Ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não vai te lançar fora. Ele te quer e bem perto. Então vejamos que o problema é que muitos seguidores desistem. Não foi assim também no passado, no deserto? Quantos de Israel desistiram e foram devorados pela terra seca do deserto? Foram muitos. Então, queridos, muitos seguidores desistem e desviam do caminho e jamais alcançarão as bênçãos prometidas. Então, amados, queridos, está diante de nós uma escolha. E a escolha é caminhar com Jesus. Veja que no deserto, lá atrás, o povo que seguiu ali a Moisés, Deus proveu tudo para eles. Nenhum morreu de fome ou de sede, porque Deus proveu. Deus proverá também para nós na nossa caminhada, nesse deserto que estamos caminhando. Foi através de Jesus nós recebemos tudo que nós necessitamos, para não ficarmos aqui nesse deserto, nesse mundo, mas alcançarmos a Canaã celestial. E que Deus te abençoe grandemente, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua igreja, a sua fé, a sua volta ao culto presencial. Isso é muito importante, viu, irmãos? É muito importante. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eterno Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra, que pudemos refletir nesta noite, meditar. Palavra que nos traz a certeza, Senhor, da vida real. Que teremos problemas, dificuldades na nossa caminhada, mas que no final dessa caminhada está reservado para nós a coroa da vida. É assim que diz a Tua palavra no Novo Testamento, que devemos ser fiel até a morte e, como diz a palavra, e dar-te-ei a coroa da vida, o prêmio eterno. Eu quero esse prêmio. Nós queremos e nós vamos lutar, como diz Paulo, que ele lutaria com todas as forças para que depois de ter ganho a muitos, não seria ele mesmo a ser desqualificado. Que nós não sejamos, irmãos, desqualificados, mas que possamos alcançar tudo que Deus nos deu em Jesus. Lembra que nós somos co-herdeiros com Cristo. Que Deus nos abençoe e tenha uma noite de paz, um final de semana maravilhoso e até domingo às 19h30 no culto presencial e às 20 horas no culto pelo Facebook. Aqui fica o meu beijo para você, o meu aperto de mão e também o meu abraço bem apertado e carinhoso. Tá bom, querido? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a bondade infinita de Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, desde o início da caminhada, no meio da caminhada no deserto e até o final na Canaã celestial. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E obrigado aí pela sua presença conosco. Fica na paz. Abraço, queridos.